Nessa sequência de componentes que a gente está tentando extrair informações a partir de uma imagem estática para um conjunto de informações, uma sequência de um para muitos, um dos novos componentes que foram introduzidos nesse contexto é um mecanismo de atenção. Então, agora, a partir do modelo de extração de características, eu ofereço uma imagem como entrada. A partir dessa imagem, as principais características são extraídas em relação a essa imagem e entra um novo mecanismo aqui para tentar selecionar quais são as informações mais relevantes. Por quê? Na medida que eu extraio as características em relação à imagem, eu extraio as características da imagem como um todo, então esse espaço de representação ele é muito grande, então considera uma grande quantidade de informações em relação à imagem de entrada, que pode ser uma imagem complexa, e a ideia do mecanismo de atenção é focar em uma parte específica da entrada para poder gerar as informações de saída, para poder auxiliar no processo de mapeamento desse modelamento de entrada na saída. Então, a ideia do mecanismo de atenção é permitir que as arquiteturas ou as estruturas recorrentes que vão fazer esse mapeamento do espaço escondido no espaço de saída, de representação de características, foquem em regiões específicas que possam contribuir com essa classificação final. Então, a ideia agora é introduzir um novo componente que permita auxiliar e refinar esse processo de encontrar quais são as melhores informações que permitam fazer esse mapeamento da entrada nas várias saídas. Então, esse mecanismo de atenção, ele objetiva focar em uma região de interesse que possa contribuir para descobrir quais são as informações mais relevantes da entrada para o processamento das informações. Então, imagine aqui no processo de Machine Translation, né, tradução de informações de um contexto para outro. Então, veja que aqui a gente tem um exemplo de uma linguagem sendo traduzida para uma outra língua, né? Um texto em uma língua sendo traduzido para outra língua. Então, a gente pega aqui o texto em inglês e, a partir disso, usando o mecanismo de atenção, ele permite aqui identificar quais são as partes mais relevantes da informação que podem ser utilizadas em cada um dos contextos associados. Então, percebam que, em relação a cada uma das saídas, algumas das entradas são mais importantes dependendo de qual as partes do texto estão sendo geradas. Então, isso permite que eu diminua a quantidade de informações que são oferecidas como entrada nesse mapeamento entrada-saída, né? Então, ele atribui alguns pesos que vão definir quais são qual a influência real ou qual a influência naquele processo de mapeamento durante o processo de geração das informações. Então, um exemplo bem característico aqui é a diferença entre utilizar o módulo de atenção e não utilizar o módulo de atenção em uma tarefa de sequence to sequence. Numa tarefa de sequence to sequence, na verdade, eu quero pegar uma sequência de informações e gerar uma segunda sequência de informações que possui uma correlação, mas elas estão normalmente em distribuições diferentes. Então, um exemplo de tradução é o mais tradicional nesse contexto, onde eu tenho uma frequência de palavras ou frases que são traduzidas ou levadas para uma outra distribuição, que seria uma frase em uma outra língua. Então, a partir disso, na medida que eu não uso o mecanismo de atenção, o que vai acontecer? Eu processo toda a sequência de entrada. A partir de toda essa sequência de entrada, eu passo somente os últimos estados associados a essa representação para o encoder, né? Para o decoder da outra parte da sequência. Então, eu tenho uma fase aqui de encoder e uma fase do decoder, e a partir desse tipo de estratégia, quando a gente não está usando a atenção, o que a gente tem aqui é que somente o último estado é passado para o vetor de contexto, né, do decoder. O último estado do vetor de contexto é passado para o decoder. Quando eu estou utilizando a atenção, o que acontece é que eu utilizo um módulo que vai ponderando, gerando qual é a influência em relação a cada uma das entradas que estão sendo apresentadas durante o processo de encoder. Eu estou codificando as informações de entrada, ou essa sequência de informações de entrada, que vão tendo as suas influências, né, a importância associada a cada uma dessas partes ponderadas, e essa sequência serve como entrada na hora de gerar o decoder e auxilia no processo de mapeamento das saídas, né? Então, a partir disso, a gente consegue saber
ou pelo menos ponderar qual seria a influência em relação a cada uma das sentenças, e essa influência ela pode ser alterada dependendo de quais são as entradas e quais são as saídas que estão sendo geradas. Então, a ideia aqui é que a gente consiga ponderar essas informações. Então, aqui tem um exemplo para tentar exemplificar esse contexto, né, numa modelagem sequencial aqui, usando o mecanismo de atenção. Então, a gente tem lá uma codificação dividida aqui entre encoder, o decoder, que gera a saída, tem os vários estados aqui associados à saída, né? Os vários estados associados à realimentação desse processo, o mecanismo de atenção aqui, que está nesse exemplo aqui, nesse mecanismo de atenção, existe uma variabilidade muito grande de mecanismos de atenção que podem ser utilizados, né? Os mais tradicionais normalmente tentam aprender a partir de uma arquitetura do tipo rede neural, quais são as influências. Então você tem aqui uma camada totalmente conectada e mais um softmax aqui para controlar o quanto dessa influência vai ser introduzida nesse sistema. E a partir disso aqui você tem os estados de codificação. Então no primeiro momento toda a sequência é passada pela entrada, na fase encoder das informações, cada uma das suas entradas, e elas vão oferecendo as alimentações ao processo. Então, no primeiro momento aqui, o encoder processa aqui a sequência das nossas entradas, então percebem que esse fluxo de informação vai nessa direção. A partir disso, o nosso mecanismo de atenção também recebe a realimentação associada a esse processo, para poder, eventualmente, ter as informações que já foram processadas no decoder. Nesse momento, a gente está com estado 0 inicial, pode ser um estado 0, um estado que foi previamente processado. E a partir disso, ele vai ponderar quais são as informações, né, quais são as informações do encoder que são mais relevantes, combinando também com as informações que vieram do decoder. Então, isso vai focar nas representações internas mais importantes da predição atual, em relação ao vetor de contexto, e oferece a saída que vai ser utilizada no decoder para gerar a primeira saída associada a esse modelo. Essa saída vai ser oferecida com uma entrada para o mecanismo de atenção, que vai ponderar em relação a ela e em relação às entradas que ele recebeu do encoder. Então aqui o que vai acontecer é que a gente vai reutilizar essa informação para ponderar e identificar quais seriam as relevâncias em relação a cada uma dessas entradas e em relação à participação delas na saída. Isso vai gerar uma nova saída associada a um modelo, né, que vai ser apresentada aqui para o decoder e gerar essa informação de saída, focando nesse vetor de contexto aí das representações mais internas das informações, e a partir disso o processo vai se realimentando para gerar uma nova informação que também vai ser passada aqui para o mecanismo de atenção, que vai ponderar em relação às entradas anteriores e em relação às saídas anteriores para oferecer qual seria a contribuição na classificação da última saída. Então a gente vai fazer isso nesse processo de realimentação aqui de forma sequencial até chegar ao token que representa o fim da sequência para poder parar esse processo de atenção. Então isso aí, ao final desse processo, a gente vai ter todos os vetores de peso associados à ponderação em relação às entradas que vêm dos encoders e as saídas que vêm dos decoders, todos ponderados aqui no processo de atenção que é aprendido durante o treinamento desse modelo. Então aqui só um exemplo, eu tenho lá a fase encoder, que eu codifico as sequências em relação às minhas entradas, tudo isso passa no mecanismo de atenção que vai ponderar quais são as influências mais importantes na hora da geração das saídas. Isso permite gerar uma sequência de informações cada vez mais característica em relação a esses exemplos. Então, esse é um módulo de representação muito importante para poder gerar informações cada vez mais relevantes nesse contexto. Então, a partir disso, a gente pode combinar esses dois componentes, o componente de geração de característica. Então, eu tenho lá as características que estão extraídas especificamente dos dados, mas como a representação pode envolver representações de dados complexos, eu posso ter muita informação que precisa ser mapeada para poder modelar esse contexto. Dado que eu precisaria de muita informação para poder modelar de forma eficiente, a ideia do mecanismo de contexto é tentar filtrar e direcionar a atenção desse mecanismo de mapeamento para as áreas mais importantes
das informações de entrada. Então, a gente tem lá um mecanismo de contexto que vai dizer aqui para o classificador ou para o módulo recorrente que tem a memória e consegue fazer essa associação, quais seriam as partes mais importantes para ele focar nesse processo de rotulação dos dados. Então, esse é um exemplo muito legal de um artigo que vocês conseguem o GitHub dele para poder analisar o conteúdo, para analisar o trabalho e conseguir reimplementar. E a partir disso, vocês percebam que o mecanismo de atenção vai conseguir gerar ou vai conseguir fazer com que as informações foquem nas áreas de interesse, né? Então, veja que a gente tem aqui, existem várias versões, o Soft Attention, Hard Attention, e a influência deles na geração ou no foco em relação a cada uma das regiões da imagem. Então, dependendo de como o rótulo está sendo gerado, vejam as áreas que estão sendo focadas em relação a esse rótulo até chegar no token de saída, no token de parada. Aqui um outro exemplo, vocês têm aqui um mecanismo de atenção, dependendo da frase ou da palavra que você foca, você consegue visualizar aqui quais são as áreas da imagem que estão sendo consideradas, né? Então, a gente selecionando aqui um pedaço do texto, quais foram as regiões das imagens que foram consideradas aqui para poder fazer esse caption, para fazer essa descrição das imagens. Veja que funciona de uma forma bastante eficiente e a potencialidade desse tipo de aplicação é muito grande. Então, esse é um outro mecanismo que vocês podem utilizar quando vocês estão treinando esse tipo de modelo e até outro tipo de arquitetura para tentar oferecer um foco em relação a uma área de interesse da entrada que está sendo oferecida para um modelo de mapeamento, seja ele um processo de processamento de linguagem natural ou não.